Este encontro que você vai assistir agora aconteceu no dia 23 de setembro de 2020. Nele, nós conversamos sobre condenar as pessoas, por que nós fazemos isso. Nós também conversamos sobre que a separação de Deus não é possível e como lembrar dessa ideia traz a paz mais rapidamente para nós. E nós ainda conversamos sobre o perdão estar presente ou permear todas as situações as quais a gente passa. E se você acha que esse vídeo pode ser útil ou foi útil para você, né, no seu entendimento de que um curso em milagres fala para gente, por favor, dê um joinha para nós, comente, isso nos ajuda muito. Nós esperamos que você goste. Boa noite a todos. Muito obrigada, uma gratidão imensa vocês estarem aqui comigo. Nós estamos iniciando mais um encontro para conversarmos sobre a mensagem de um curso em milagres, esses encontros quinzenais que me dão muito, muito prazer, né? Da companhia de todo mundo, ok? Como a gente não direcionou, né, o assunto exatamente, né? Como nós não direcionamos, como de vez em quando a gente faz, né? Começa no meio da semana, falo, olha, vamos falar sobre isso e tal. Então, hoje, eu acho que a gente pode começar, né? Para quem está no grupo do Telegram, uma pessoa tinha me pedido para falar sobre criticar, né? Ou então ajudar os outros, mostrando que ele estava, né? Que ele está errado, etc. Então, aí a gente podia conversar um pouquinho sobre isso. E eu mostrei para ele exatamente essa parte, ó, o capítulo 9, no livro texto, tá? A parte 3. E se alguém tiver com ele aberto e quiser ler para mim, eu acho que um dos mais fortes, né, parágrafos é o 3. Mas antes da gente ler, eu queria só dar uma comparada como a gente ouve no mundo, né? Olha, não julga, né? Não critica, porque se você faz isso, daí você não se sente bem, aí não sei o que e tal. Isso a gente ouve de muitas formas, né? E em muitos lugares. Mas o curso, para variar, ele vai muito além disso, ele vai numa explicação muito além dessa. Ok? Então, a gente lendo esse parágrafozinho 3, tem outro também que é fortão ali, mas lendo esse outro 3, a gente vai ver exatamente como é muito mais profundo a forma como ele explica isso, né? Que a gente não deveria julgar, tá? Boa noite, Adriane, que está falando boa noite a todos aqui no chat. Ok? Vamos. Alguém pode ler? Alguém quer ler? Se não quiser, eu mesma leio. Alguém quer ler esse parágrafo? Eu posso ler, Maria Amélia. Qual é a página? Qualquer um dos dois. A página, ó, faz assim. Vê o capítulo 9 lá na parte 3. A parte 3 dele, eu não sei que página que tá não, porque quando você fala em página no curso, a gente acaba se perdendo. Eu já achei. Achou? Página 176. Então vai. Aí, depois essa é a parte 3. Só que o parágrafo 3, ele tá na 177. 177. Posso ler? Isso. Por favor. Quem quiser, tá? Se apontas os erros do ego do teu irmão, tens que estar vendo através dos teus, porque o Espírito Santo não percebe os seus erros. Isso não pode deixar de ser verdadeiro, uma vez que não existe comunicação entre o ego e o Espírito Santo. O ego não faz nenhum sentido, e o Espírito Santo não tenta compreender nada que surja dele. Uma vez que ele não o compreende, ele não o julga, sabendo que nada do que o ego faz significa coisa alguma. Então, alguém quer comentar isso? Alguém quer, pelo menos, começar a comentar? Então, eu começo. Tá bom? Então, eu começo. Veja, quando eu tô só comparando, gente, porque isso é útil para nós, tá bom?
Então, como que a gente vê algumas escolas no mundo falando, como que a gente vê algumas filosofias, né, falando, olha, não julgue ou não condene, porque depois ou você vai ser condenado, etc, etc. O curso diz assim, ó, deixa eu te explicar. Se você está condenando o comportamento do seu irmão, essa condenação só pode partir do seu próprio conteúdo, entende? Então, isso é muito mais profundo. Isso é muito diferente do que a gente entende aqui nesse mundo. Tá no caminho, né? Quando o mundo fala isso, tá no caminho. As pessoas estão no caminho desse entendimento. Porém, o que é assim? E o que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo, você está vendo como você é bobo, como você tem essas coisas horríveis na sua mente, no seu conteúdo? Não é isso que ele está dizendo. Ele só está dizendo, veja, esse engano da condenação do seu irmão, esse engano que você está vendo, ele só pode estar no seu conteúdo porque a mente é uma só. Ok? A mente egóica é uma só, assim como a mente de Cristo. Ok? Então, a mente que está sonhando é uma mente que está sonhando. Então, eu não posso ver nada que não seja a partir do meu próprio conteúdo. Mas é claro que a gente ainda vai olhar, vai julgar e vai condenar algumas coisas. E é claro que algumas coisas vão ser condenáveis, né? Que, assim, de forma muito coerente, inclusive. Né, de forma muito coerente. Uma pessoa que está fazendo sempre alguma coisa ruim, etc., a gente acaba condenando, tá? Depois que a gente para pensar um pouco, aí a hora que a gente para, a gente vê, e aí a gente vai tendo todo o raciocínio do curso inteiro. A gente vai vendo que se uma pessoa está fazendo alguma coisa que é condenável, vamos dizer assim, né? Condenável dentro do que a gente entende de certo e errado aqui, ela está fazendo isso por medo, porque a gente só tem as duas emoções, segundo um curso em milagres, tá? Para quem é novo nesse ensinamento, por favor, me interrompam, porque, como eu já falei muitas vezes, não tem nenhuma pergunta básica nesse curso. Tudo é importante para todos, mesmo que a gente estude há muito tempo. Ok? Então, ó, aí a gente começa a compreender, né? Começa a compreender que aquela pessoa está lá, e eu também começo a compreender que a minha condenação, né? Assim, quando eu estou realmente critiquenta, né? Assim, e achando aquilo tudo um absurdo, esse nível, essa condenação que é do meu próprio conteúdo, também é medo. Não é? Também é medo. Quando a gente entende por que a gente tem tanto medo, né? Ou entende por que a gente está sempre buscando um culpado lá fora, quando isso vem para o racional, isso ajuda muito a gente. A gente interrompe esses pensamentos de mesmice, que são, na verdade, os pensamentos de condenação do ego. Ok? Tudo bem, Ok. gente? Ok. Tá. Então tá. Se tá tudo bem, então aí a gente continua. Olha só. O parágrafo 4, ele fala assim: quando você reage, né, de qualquer modo que seja aos erros, você não está escutando o Espírito Santo, tá? Mas, veja, a gente está aprendendo, a gente realmente não está escutando o Espírito Santo, mas nós somos aprendizes. Essa gentileza que a gente precisa ter com a gente, né? Essa gentileza é muitíssimo importante. Quando a gente lê uns pedaços como esses, né? Por exemplo, quando eu comecei em 98, né? Aí quando eu li uns pedaços como esses daqui, que esse não é o único, eu ficava muito vendida. Eu ficava pensando, gente, mas eu sou uma porcaria mesmo, né? Eu sou uma porcaria, porque eu condeno muito ainda. E eu fico separando o que é certo e o que é errado, sempre. E aí depois a gente começa a entender que o que ele está fazendo é só mostrando. Se o Espírito Santo só se comunica com a gente,
né, na parte da mente que está disposta, é a parte da mente onde ele mora, né? E ele não pode se comunicar com o ego, então ele nunca vai, assim, através do ego, né? Ele nunca vai nos condenar, porque ele não enxerga nem os erros das outras pessoas, nem os nossos próprios erros, ok? Aí é nesse sentido. Então a mente vai se organizando neste sentido. E é super importante que a gente entenda, como já falei também algumas vezes, né? É super importante que a gente entenda que a gente começa, né, a entender isso, mas a gente também vai, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, o Jesus vai falando para a gente, ó, segura na minha mão porque você não está entendendo direito. Segura na minha mão porque você vai ver que o que eu estou falando para você não é condenação. Tá? Eu só estou mostrando para você o conteúdo que tem, né, na mente que se sente separada, e aí então a gente vai deixando, a gente vai ficando até com preguiça de ficar condenando, sabe? A gente vai ficando, não que não exista ainda, mas a gente vai ficando até com preguiça. Aí as coisas vão, né, ficando mais leves e a gente vai podendo olhar para as pessoas e falando, nossa, é mesmo, né? É mesmo. A pessoa está agindo quando ela não está agindo de forma que traga paz a ela e aos que estão perto dela, é porque ela está com medo, ok? Então, aí todos esses entendimentos e esses conceitos e essa base desse curso vem para a mente de forma mais fácil, tá? A gente lembra de forma mais fácil. A gente vai selecionando a memória e ela vai ficando mais presente. A memória junto com o Espírito Santo. Ok? Muito quietinhos hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Ó, a gente pode até... Oi, bem. Roxane, é o seguinte, Obrigada, quando a gente Roxane. se pega julgando, que se pega julgando o tempo todo, quer dizer, a gente está olhando com o olhar do ego, está naquela piscina do ego, né? Exatamente. Seria o caso de... a gente não vai se condenar, seria se perdoar e tentar enxergar com a visão do Espírito Santo todas as vezes que a gente se pegar, né? O que você está falando é da gente manter a consciência da ação, né? Não fazer no automático. Exatamente, Roxane. Olha, e é muito bom a gente voltar e resgatar e reforçar isso, tá? A primeira coisa que vai acontecer com todo mundo, mesmo eu falando aqui, sabe, mesmo a gente conversando sobre isso, a primeira coisa que vai acontecer quando a gente se pega, né, condenando alguém, né, fazendo um julgamento condenativo, primeira coisa é falar, nossa senhora, eu não sei nada mesmo, sabe? Puxa vida, sou uma porcaria, né? E mas aí, então o exercício né, o exercício completo vai ser, deixa lá, é um telefone tocando, mas pode deixar tocando, gente, tá? O exercício completo eu vou olhar, vou compreender que eu ainda condeno, que eu ainda estou fazendo esse tipo de coisa. Eu vou compreender que a pessoa age dessa forma, que é por medo. Também vou compreender que se eu estou condenando, eu também tenho medo. Eu preciso entender, principalmente para esses que são mais novinhos nessa linha, né? Eu preciso compreender o seguinte: o que é o medo? Por que eu estaria com medo? Né? Por que eu estou dizendo que se a pessoa age por medo? Essa é uma parte mais fácil de entender, né? Se ela estivesse na paz de Deus super segura, ela não faria nada para prejudicar ninguém, etc. Mas por que quando eu condeno, eu também estou agindo com medo? Tá? Vem aquela história que a gente já falou várias vezes. O que a gente faz aqui? Pensa só um pouquinho, meninos, esqueci de fazer uma coisa. O que a gente está fazendo aqui? Né? A gente tá sempre procurando alguma coisa errada fora da gente. A gente acha que a gente vai encontrar a nossa pureza, inocência, santidade, né? Se tiver alguma coisa fora de mim, ruim.
tá? Porque a mente pensa dualmente. Vamos lembrar? A mente que que pensa, né, que está separada, ela pensa de forma dual. Se é dual, ela tem dois. Um é bom, outro é ruim, tá bom? Um é bonito, um é feio, etc, né? Sempre tem a polaridade. E por que a gente quer, então, ficar de bem, né? Achar que a gente... achar o nosso... como fala, a nossa pureza, ou a nossa santidade, ou a nossa beleza, né, frente a Deus, a gente quer achar, então, essa feiura ou esses erros do lado de fora, tá? E a gente ficaria assim, gente, ad eterno, se a gente não tivesse conhecido algo que falasse diferente para a gente, né, como curso. Um curso em milagres não é o único que fala dessa forma, mas é o único que esclarece de uma forma muito fácil para nós ocidentais, tá? Porque o conteúdo que eu vejo, de qualquer jeito, esse conteúdo é um conteúdo de culpa, condenação, portanto, medo. Então, quando eu estou condenando, né, e estou vendo algo que é fora de mim, eu também estou com medo de olhar para esse conteúdo. É por isso que eu também estou dentro do medo. E é por isso também que, como disse a Roxane, a gente pode se perdoar. Tá? A gente pode se perdoar por isso. Por quê? Porque a gente também está com medo. Né? Não tem nada de ruim nisso. Como que a gente faz com alguém que está com medo? Né? A gente vai lá e assusta mais, né? E faz coisa, não, a gente pega, a gente dá a mão, a gente apoia, a gente, né, segura. E é assim com a gente também, tá? É assim, ou pelo menos a gente está no caminho para aprender que é assim com a gente. Mariamele, quando você olha para o erro do seu irmão, você também está com medo, né? Porque quando você fica prestando atenção e julgando o seu irmão, é uma forma de você se distrair, de olhar para dentro, né? Você está, na verdade, tentando escapar da luz, do mesmo modo, né? É bem por aí, sabe, Ana? Mas precisa lembrar o seguinte: a gente não tem consciência de que a gente está tentando escapar da luz, né? E isso é super importante. Viu? Isso que você falou é muito importante, mas a gente tem que lembrar que a gente não tem consciência do que o que a gente está fazendo é tentando escapar da luz. Ok? E por que a gente está tentando escapar da luz? Vamos lembrar? Você lembra disso também, Ana? A gente está tentando escapar da luz porque a gente imaginou um Deus punitivo, tá? Então, se ele é a luz... E é dele que eu tenho medo, porque, afinal de contas, na diminuta e louca ideia, a gente o traiu, então a gente tem muito medo dele se vingar, né? Dele, como é que chama? Dele nos punir, na verdade, né? Dele nos punir. É que o curso usa um termo que eu esqueci agora, retaliação. A gente tem muito medo da retaliação. Então, é por isso que a gente tenta escapar da luz. Aí... de que jeito que a gente volta, né? De que jeito que a gente vai saindo desse medo de olhar para a luz? Exatamente olhando para a escuridão, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Eu compreendo que eu estou, na verdade, morrendo de medo da luz, eu compreendo que eu estou com medo de encarar alguma coisa que eu acho que é muito feia, então eu não quero olhar para mim, aí eu olho para fora. Aí, o Espírito Santo, logo no começo, desde o começo, aliás, não logo no começo, mas desde o começo, né, o curso não está dizendo que o Espírito Santo vai usar tudo que nós fizemos com o ego para reverter esse jogo, tá? Se ele vai fazer isso, olha só, ele vai pegar esse medo que a gente está de olhar para a escuridão, que na verdade é o escapar da luz, não é? Então ele vai fazer isso, ele vai ajudar, ele vai dar a mão para a gente, ele vai ajudar a gente a olhar para isso, e é junto com ele sempre que a gente olha, porque é a percepção dele, que ele vai mostrando para a gente que essa escuridão ou esse monstro que a gente está imaginando, que a gente tem dentro, não existe,
E aí, então, a gente vai aceitando essa luz aos poucos. E aí a gente vai escapando, né, na verdade, como fala, dessa armadilha, né, do ego, de dizer cuidado, cuidado, olha, o Deus está por aí, já já ele vai te pegar, não pensa que ele esqueceu o que você fez, né, e tal. Então aí a gente vai escapando dessa armadilha, que a gente queria escapar da luz e agora a gente vai escapando, usando esse medo, né, da luz, a gente vai voltando justamente para reverter isso, né? E vai olhando e vai achando até graça, não é, desse medo. Tudo bem, Ana? Tudo bem, sim, Maria Amélia. Tá. Tá tudo bem para todo mundo a gente falar assim? Às vezes eu falo um monte e às vezes fica alguma coisa esquisita, tá? Obrigada, Ju. Tudo Maria bem? Amélia. Oi, bem. Oi, os dois. Vamos lá. Quem vai falar primeiro? Isso, para o ímpar. Você, por favor, pode falar. Obrigada. Vamos lá, Patrícia. Não, a minha dúvida é só assim, eu acho que a maior dúvida que eu tenho em todos os ensinamentos do curso é, enquanto acreditamos que estamos aqui, qual a atitude a tomar? Porque às vezes, assim, eu até me dou conta, por exemplo, nesse exemplo prático, né, de não julgar. Ah, tá, julguei, ok, tá feito. Eu consigo, dali, mesmo que seja depois, pensar, fazer o trabalho do perdão. Uhum. Só que às vezes, algumas situações, eu não sei como agir em termos práticos, enquanto a gente pensa que está aqui. Sem parecer que eu fiquei doida, sabe assim, tipo que eu cortei o fio terra. As pessoas, tipo assim, pro outro, assim, as pessoas vão falar assim, gente, mas é a mesma coisa assim, alguém comete um crime e você não vai fazer nada, né? Porque, tipo assim, não, gente, isso tudo é ilusão, eu já tô noutra, né? Então eu acho que a minha maior dificuldade são nessas coisas, assim, nas atitudes práticas. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Não, eu te agradeço, Patrícia, porque realmente é muito difícil, é muito importante que a gente fale sobre isso também. Roberto, depois você me ajuda, tá bom? Depois você completa, você me ajuda. Ó, em primeiro lugar, amor, é assim, tudo que esse curso fala, né? O curso inteiro não é a respeito do nosso comportamento, tá? Nunca. É a respeito do que acontece na mente. Então, é meio grosseiro falar assim, mas é assim, ó. O autor do curso está nem aí para o que a gente faz ou deixa de fazer, mas ele está muito aí por qual dos dois, né, dos dois guias a gente usou para agir. Então, vamos supor que eu seja um juiz, tá? E vem aqui uma pessoa e assim, eu dou uma sentença muito ferrada para essa pessoa. E eu sou estudante do curso, mas ela oferece, ela fez um crime e ela tem que pagar. Então, na forma não vai mudar nada, tá bom? Ó, eu tenho 2 alunos juízes, ok? Então, veja, eles não vão deixar de fazer, a profissão deles não vão deixar de fazer, ou se você é uma mãe, você está vendo que o seu filho, ele precisa de uma orientação para o que é certo e o que é errado. Então, voltando um pouquinho, ó, julgar, é impossível estar nesse mundo sem julgar. Ponto final. O que o curso vai falando para a gente é algo assim, ó, é a condenação. Porque o julgamento, ele é um discernimento. Você concorda? Eu preciso saber, até para atravessar uma rua, eu preciso saber se eu preciso julgar. Olha, o carro está longe, o carro está perto, né? Então é impossível a gente ficar neste mundo sem julgar. Mas é possível a gente ir abandonando a condenação, tá bom? Então é mais nesse sentido. E a coisa prática, né? A coisa prática, ela é normal, ela é igual, ok? Vou contar para você o que aconteceu esse fim de semana. A minha família é grande, tava, né, o pessoal estava reunido, porque era aniversário da minha mãe, e aí eles começaram a brincar comigo, meus sobrinhos me zoam muito, né, me zoam, bom, eles me chamam de véia, né, olha eu falando isso aqui,
né? Mas aí, e zoando, e aí o irmão do meu cunhado falou, você não vai responder? Você não vai falar nada? Né? Eu olhei para ele e pensei, gente, mas eu responderia o quê? Né? Aí ele falou, você é muito boazinha, mas eu, na verdade, nem ouvi direito. E um dos meus sobrinhos, né, falou, ih, você nem conhece, ela não tá nem aí com o que a gente fica falando com ela, tá? Mas eu não tô nem aí, né, eu não tô nem aí mesmo, não é só porque é a brincadeira, é porque muitas coisas já não me sabe, não tô dizendo que tudo, mas muitas coisas não me importam mais, tá? Algumas coisas ainda me abalam, claro, senão também se me abalasse eu não tava aqui, tá certo? Mas aí, então, Patrícia, assim, ó, a gente vai agir normalmente, tá? Normalmente. E o fato de ter um crime ali, e esse crime, porque eu tô vendo na TV, talvez, né, ou longe de mim, talvez não me atinja, tá bem? Talvez não me abale, né? Mas, se for com alguma pessoa mais próxima a mim, pode ser que me abale e muito, ok? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu faria normalmente, mas na minha mente, eu já vou pedindo uma ajuda para o Espírito Santo para perceber, para olhar. Ó, eu fui a primeira pessoa a incentivar um rapaz, né, a abrir um processo contra o Estado, né, porque ele sofreu uma coisa terrível mesmo, não dá para contar aqui o caso, mas eu fui a primeira pessoa, eu falei, olha, você deve abrir um processo, tá bom? Um processo contra o Estado, porque isso não pode acontecer, não é? Nós somos cidadãos, a gente faz tudo. Então, dentro do mundo, dentro das coisas que têm que ser feitas, a gente vai agir normalmente, tá? Normalmente. Só que esse rapaz nem é estudante do curso, mas eu já conversei com ele e tudo mais, e ele já está pedindo para ficar em paz. Então, o processo vai correr e ele está pedindo para ele ficar em paz. Assim como a gente também pode abrir um processo e na mente da gente, a gente está em paz, não tem problema, tá? Porque, veja, falar esse mundo é uma ilusão, Patrícia, não é verdade. Não é verdade. Se isso fosse verdade, hoje é a primeira vez que você está participando, né? Então, acho que foi na vez passada, na reunião passada, eu falei, como é que a gente faz assim, ó, esse mundo é uma ilusão, então tá bom, então peraí, eu vou cortar sua mão, porque ele é uma ilusão mesmo, então tanto faz. Então, ele não é uma ilusão para nós. Ele vai passando a ser uma ilusão cada vez mais. A gente vai sentindo isso cada vez mais. E tem hora que vai ficar abalado? Tem. Aí a gente vai fazer todo o processo de novo, sabe? O processo de perdão, o processo de pedido de ajuda, etc. E aí a gente vai ficando de novo centrada, tá? E aí vai lembrando, num detalhe e no outro. E aí a gente sintoniza muito mais a luz, e a gente começa, e uma fração de segundos que a gente consegue dar abertura para o Espírito Santo, para a gente sentir um pouquinho essa experiência, não é mais abalada, ela não é mais esquecida, sabe? E a gente vai juntando a outras. Então, é nesse sentido que ele vai passando a ser uma ilusão, ok? E é nesse sentido que ele está dizendo para a gente não condenar. É tudo junto. Eu acho que é isso, Maria Amélia. Essa questão, esse exemplo que você deu, né? A pessoa te fez uma agressão, você vai abrir um processo, mas é fundamental que, simultaneamente, você vá perdoando. Sim. Porque essa condenação que você fala, eu acho que você está querendo dizer que você perdoe, né? Porque você tem que trabalhar o perdão o tempo todo para você ir dissipando a ilusão, né? Senão você vai ficar sempre acreditando que é ilusão mesmo e vai reforçando. Exatamente, amor, exatamente, então, Ana. O É que perdão assim, está ó, sempre presente em qualquer situação. em todas, absolutamente todas. É isso que a gente veio aprender com esse curso. É que quando eu falo assim, ó, eu vou pedindo paz, na verdade é exatamente isso. Eu vou pedindo para aprender o perdão, tá? É que às vezes eu uso uma palavra ou uma expressão diferente, mas é exatamente isso. Me ajude a perdoar. É exatamente isso que você falou. Em todas as situações, é esse o meu pedido.
tá bom? Então, é só porque eu falei paz, né? Vamos pedindo paz, tá bom? Mas é exatamente isso. E Oi? Maria Amélia, porque a paz é o efeito do perdão, né? Isso, não é? Então, e a gente sabe que escolheu certo porque está em paz, né? Exatamente. Essa é a medida, né? Essa é a medida. Se eu escolher certo não é escolher, vamos lá, Patrícia, não é escolher a atitude certa, né? A Ana também reforça isso comigo. Escolher a paz é escolher o guia certo, tá bom? Porque o guia Escolher o guia certo, certo, exato. isso aí, ele te conduz, né? Ele te conduz na prática normal, né? Na prática normal, mas ao mesmo tempo você vai perdoando e vai escolhendo e vai ficando em paz. Tudo bem? Melhorou, Ana? Sim. Que bom. E Roberto? Vamos. Oi, Maria Amélia. Eu Oi, queria meu. te fazer uma perguntinha e um comentário seu. Não sei se eu vou, diante do que a gente está lendo, se eu vou muito longe, mas tudo isso que nós estávamos falando, do julgamento, da raiva, do jogar para fora tudo, de achar todo esse mundo verdadeiro e muitas vezes achar uma ilusão, e principalmente, e tudo isso consequentemente como um medo de Deus, né, de punitivo, tal, tudo isso, Maria Amélia, se resume numa coisa que o ego não gosta que falemos muito, que adentremos muito, né? Que é a separação, que é a separação de Deus. Vamos imaginar que nós consigamos administrar um pouco isso, tudo que nós estamos falando e que eu acabei de falar, e tenhamos a consciência de que, olha, Deus, tudo bem, eu me culpo, faço tudo isso porque, no fundo, eu me sinto culpado da separação. Eu estou diante dele falando, o que você poderia dizer sobre essa consciência da separação para que seja um antídoto ou um caminho ou a forma que você quiser expressar para tudo isso que nós estamos falando e que eu falei, tudo isso. Obrigado, Maria Amélia. Mas eu acho até que você já falou tudo, não é? Eu acho até que você já falou tudo, porque olha só, tudo que nos acontece aqui, né, tem a origem nessa crença de que é possível a gente se separar de Deus. E se essa crença for forte, né, se a gente realmente acredita nela, então esta separação é real. Aí não tem outro jeito. O que vai acontecer? Eu vou me sentir culpada, tá bom? Eu vou me sentir culpada. Eu tenho muitos alunos que falam para mim assim, mas quem foi o filho da mãe que teve esse pensamento, não é? Que teve esse pensamento de separação. Na verdade, o curso diz que é realmente muito difícil para a gente aceitar, né? Ou para a gente aceitar essa ideia. O curso diz que, na verdade, não houve um pensamento de separação, né? Foi uma pequena ideia que pareceu surgir e acabou. Agora, aí ela se tornou muito real para a mente que teve, não é? Afinal de contas, o mundo inteiro de formas pareceu surgir. E, assim, absolutamente coerente, né? Absolutamente coerente, com o tempo passando, com evolução acontecendo, né? Tecnológica e não sei das quantas e tal. Então, tudo isso. E aí, se a gente pensa, meu Deus, então, nossa, eu nem acredito que isso seja mesmo uma ilusão. Muitas vezes a gente se pega, né? Mas não pode ser. Aí depois a gente volta para as ideias, né? Volta para o curso e pensa, não é possível, né? Isso não é possível. Um Deus amoroso não deixaria isso acontecer, não é? Então, toda a origem de qualquer coisa que a gente tem aqui, a origem é essa crença na separação,
tá? É essa a crença. Se a gente lembrar, porque eu insisto muito para que seja, para que a gente lembre só um pouquinho, né? Para que a gente lembre uma fração de segundos, porque essa fração de segundos, ela nunca é perdida. Vai acontecer um ponto de memória ali e vai ficar, esse ponto de memória não vai ser perdido, sabe? E depois a gente vai juntando outros, porque a gente vai tendo outros momentinhos, né? Quando eu dava aula, né, dos meus módulos, aí eu sempre falava assim, olha, a paz, ela é tão viciante quanto as drogas que são bioquimicamente viciantes. Quando a gente experimenta um pouquinho de paz, a gente quer de novo, sabe? A gente quer de novo, a gente quer de novo. E o que o curso faz? Ele vai mostrando para a gente que essa paz está na gente, que não precisa de nada, né? Que não tem nada aqui que me daria essa paz. Então, e é essa descoberta. Peraí, que eu acho que eu me perdi um pouquinho no que você queria falar, né, Roberto? Mas olha só, quando a gente lembra que, mesmo que seja só um pouquinho, que o curso tem muita razão, que é muito coerente, que não é possível a gente se separar de Deus. Quando a gente lembra disso só um pouquinho, tudo faz muito sentido. E tudo deixa de fazer muito sentido na forma, né? Todo o caminho que a gente trilha com esse curso faz muito sentido. E tudo que a gente tem visto e lutado aqui, né, no mundo das formas, deixa de fazer sentido, né? Ou vai deixando de ter significado, ok? E aí, mas mais importante, ou tão importante quanto tudo, é a gente respeitar, não é? Respeitar o que a gente sente hoje. Se alguma coisa for importante para você hoje, mesmo que ela tenha uma cara muito fútil, faça, tá bom? Faça. Porque isso é um respeito que você está tendo com o Filho de Deus, tá? E esse respeito que você tem com o Filho de Deus vai reforçar essa memória de quem você é, né? De que você é o Filho de Deus, ok? Então, porque não importa o que a gente faz aqui, não importa. Nada importa. É claro que a gente tem que ter um pouquinho de discernimento, a gente tem que ter um pouquinho de, como fala, de separação mesmo, de organização nesse pensamento, porque quando a gente fala assim, olha, nada aqui importa, parece que o criminoso que acabou de cometer um crime, né, não precisa fazer nada. Então, vamos lembrar que são 2 níveis, tá? Nível 1, realmente nada importa porque nada aqui é real. Nível 2, eu acredito que isso aqui seja real. Então, aqui eu vou fazer as coisas como eu acho que deveriam ser feitas. E aí, dentro desse nível 2, que ainda é, né, na crença na separação, eu vou achando a igualdade com os meus irmãos, né, por meio do perdão sempre, ok? Então, eu vou achando a igualdade com eles, e aí, quando eu acho a igualdade com eles, eu vou também me sentindo parte, né, parte de um todo, ou parte do Deus. Não sei se era isso que você queria que falasse, Roberto, ou se você quer falar alguma coisa junto, porque, se fala Não, é junto comigo. que é perfeito. É perfeito, Maria Amélia. É que tem algumas frases do curso que me chamam uma atenção muito grande, né? Como, por exemplo, isso está no curso, estamos voltando para um lugar de onde nunca saímos. Existe uma outra que é perfeita. Esquecer é meramente um modo de lembrar melhor. Perfeito, E essa né? última, é uma outra que eu anotei, é o que morre, na realidade, nunca viveu. Então, quando eu leio essas frases, ou quando leio o antes e depois dessas frases, eu falo, puxa vida, eu estou separado dessa louca e diminuta ideia de separação. Por que ela permeia muito assim a gente, né? Porque
E eu não estou falando só por mim, eu estou falando por todos nós, Claro. somos um só. Somos um só. Então, por que isso permeia tanto, né? Que poder a gente deu para essa ilusão, para que ela tenha uma força tão grande, se ele diz esquecer é meramente um modo de lembrar melhor de Deus. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas, no fundo, vai chegar uma hora em que todos nós vamos voltar para um lugar que a gente não quer sair. Isso. Mas eu agradeço as suas palavras. Obrigado. Não, mas eu também agradeço. Então, esse é o... Fecha, né, Roberto? Fecha. Agora, por que essa diminuta e louca ideia de separação ainda permeia? Porque esse mundo é baseado nela, né? É por isso. Então, quando que ela vai deixar de permear? Quando a gente desistir dela, né? Quando a gente desistir de ver diferenças entre nós e as outras pessoas, entre nós e um animal, né? Entre nós e qualquer coisa. E aí, e lembrar disso é o caminho de volta, né? É o caminho de volta. O Ken Wapnick falou isso de uma forma, usando um símbolo, né? Que é o tapete. E o Carlos Dosualdo, no livro dele, usa o mesmo símbolo, né? Então, é um tapete. A diminuta e louca ideia desenrolou um tapete, né? E foi indo, foi lá. Conforme a gente vai lembrando, né? Ou a gente vai esquecendo e vai lembrando melhor, esse tapete vem enrolando de volta até sumir. Porque não vai ter nem tapete, nem nada. Veio aonde ele veio, da origem, né? Da origem dele, que é a ideia da separação. Ok? Então, ela permeia a gente, porque esse mundo, a matéria-prima desse mundo é essa crença. Então, é por isso que ela permeia, não tem como. Enquanto a gente vir, enquanto eu vir, né? Um Roberto e uma Maria Amélia em corpos diferentes, sendo pessoas diferentes, essa ideia está presente. Aí eu vou desmanchando essa diferença, não é? Eu vou desmanchando essa diferença, os corpos vão perdendo o significado, não é? As coisas vão tirando, até uma hora em que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus. A gente abre o olho e fala, nossa, não é que não era nada mesmo? Não é? A gente acorda, ok? E não tem fenômeno, né? Não tem mistério, não tem acontecimento nenhum. O que vai acontecer é que a gente, sabe, lembra, né? A gente lembrou. Ah, olha só, abri o olho e vi que eu estava sonhando. É que, falando assim, às vezes pode até dar um certo receio em algumas pessoas, né? Algum certo medo. Mas também tem no curso uma frase importante que diz: não tenhas medo de ser abruptamente jogado ao céu. Ninguém vai sem seu próprio consentimento, ninguém vai aceitar o seu, como fala? Ninguém vai aceitar esse estado de céu, ou essa memória de que a gente nunca saiu do céu, né, de forma, como fala, forçada. Ninguém faz isso, ninguém aceita de forma, sabe? A gente aceita porque ela vai sendo coerente e ela vai sendo, aos poucos, muito, muito melhor do que essa outra que a gente tem aqui. Tá? Muito melhor do que essa outra. Então, mas a gente vai experimentando, né? A gente vai experimentando, conforme a gente vai conseguir, vai traçando, assim, seguindo os passos do perdão, a gente vai experimentando, a gente vai ficando um pouco mais em paz. E é por isso que a gente pode brincar, que a paz é muito mais, é muito mais viciante do que as drogas, né? As drogas que viciam bioquimicamente falando, né? No mundo. Entende? A gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. Conforme todo mundo que está estudando aqui, né, está estudando mais tempo, vai pensando nisso, vai sentindo isso, né? Maria Amélia, eu brinco com uma amiga que, no meu caso, eu tenho preguiça de demorar demais. Eu sou meio apressadinha, então eu fico assim, será que vai demorar muito para eu aprender, para eu desaprender, para eu chegar rápido? Eu sei como eu ainda estou nessa lógica.
da velocidade. Eu sei, Patrícia, eu Ainda sei. dou muita realidade para o tempo. E verdade, verdade, né? Verdade. Também já fui assim. Sabe que hoje eu me divirto muito mais, né? Hoje eu me divirto muito mais com o Que bom negócio, que a gente vai entendeu? ficando mais sábio, mais relembrador e aí vai ficando mais É, tranquilo, assim, não se isso. importa mais tanto se está demorando demais. Não, mas isso faz parte também, amor. Nossa, isso faz parte. Mas depois a gente fala, sabe? Olha, vai chegar um dia em que a gente não vai se preocupar mais com isso, sabe? Né? Não que eu não me preocupe, mas hoje eu sou muito mais light, né? Do que já fui Sim, um a gente dia. curte mais a viagem, né? Ah, já que eu Isso, tenho que é. viajar, então tá bom, vamos lá. Apareceu isso aqui, não que eu não, né? Não que não faça, que não, por exemplo, você recebe algumas notícias ruins, né? Claro que ainda abala, é lógico que a gente olha, né? E tudo mais, mas daqui a pouco volta, sabe? Sereno, né? Eu entrego, porque a gente vai confiando mais no Espírito Santo também, né? Cada vez mais, entende? Vitor, você queria falar alguma coisa? Tá Queria dividir com desmutado? vocês aqui uma inquietação. Posso? Claro, por favor, amor, por favor. Tá um Estando pouco aqui, cortando o som. melhorou? Acho que sim. Vamos lá. Não, eu fiquei pensando sobre essa questão, porque a gente fala muito nessa questão do olhar para o irmão, né? E eu fiquei me questionando se de fato a gente olha para esse irmão, uma vez que nós ainda damos muita atenção a todos os julgamentos, a todos os conceitos, preconceitos estabelecidos pela mente, né? Antes mesmo que a gente possa conhecer realmente essa pessoa. Eu desconfio, não tenho certeza nenhuma, mas eu acho que de fato a gente acaba não conhecendo as pessoas porque a gente se agarra muito a tudo aquilo que a mente já está falando antes mesmo que a gente tenha essa oportunidade de conhecer realmente as pessoas e aprender com elas, né? Muito bom, Vitor. Muito bom. Mas olha, posso falar de maneira bem curtinha para você, assim, tá bom? Mas aí você me interrompe também, né? E a gente volta aqui na coisa. Esse é o princípio, Vitor, sabe? Esse é o princípio. Você vai começar a perceber que, na verdade, você já adivinhou o que aquela pessoa ia falar ou como ela é. A gente vai tomando consciência de que, na verdade, olha só, né? Puxa, eu já tinha julgado, né? Ou já tinha visto, ou já tinha determinado, né? Como essa pessoa é e tudo mais. O próximo passo, né, que eles não são, na verdade, passos que a gente vai dando assim, olha, primeiro agora, depois o outro, depois o outro, tá bom? Mas eles se intercalam. Agora, o próximo passo é a gente ir vendo assim, puxa, então quer dizer que a percepção que eu tenho da outra pessoa é a minha percepção e que é baseado no meu conteúdo. Então, esse passo também não é muito gostoso, não. A gente vai vendo e já vai falando, uai, mas então puxa, é mesmo, né? Aí depois tem outro passo. Aí eu vou achando assim que a outra pessoa, né? Ela tem alguma coisa para me ensinar? Claro que tem, sempre tem. Porém, esse ensinamento também é o seu conteúdo, né? Esse ensinamento também está dentro de você. E o que ela faz? Ela mostra, ela está fazendo o favor de mostrar para você o seu conteúdo. Quando é coisa boa, a gente acha ótimo. Nossa, é muito legal. Olha, puxa, encontrei uma pessoa super legal, encontrei um monte de, né? Olha só, aprendi um monte de coisa com ela. E quando a pessoa não é legal? E quando a gente não gosta? É o mesmo pensamento, tá? É a mesma linha de raciocínio. O que ela está fazendo ali? Ela está mostrando para nós o conteúdo que tem na nossa própria mente. Eu só quero brincar um pouquinho com vocês, porque senão isso pode ficar meio no ar, tá? Pode ficar no ar e isso daí pode trazer uma certa confusão na compreensão. Então, vamos supor, né, que
eu esteja convivendo com uma pessoa que não é honesta, né? Ela não é honesta. E aí eu acho que eu sou super honesta. Também nunca roubei ninguém, nunca fiz nada. Então, assim, olha, eu sou super honesta, faço minhas coisas tudo certinho, mas a outra pessoa não é. E então aí a gente fala assim, puxa, mas o que eu tô vendo nela é uma percepção dentro do meu próprio conteúdo. Mas como se eu não ajo desonestamente? Mas vem cá, eu tenho pensamentos desonestos? Não, eu não tenho pensamentos desonestos. Nossa, eu olho, eu sempre mostro aquilo, eu falo aquilo que é uma verdade para mim, etc. Então eu não sou. Então vamos supor que existisse uma pessoa assim, tá bom? Não vou falar de mim não, porque isso é impossível para mim, certo? Mas vamos lá. Vamos supor que tivesse uma pessoa super honesta que olha para os pensamentos, que acha que ela é super honesta. E ela ainda se incomoda com a desonestidade que ela está vendo na pessoa que convive com ela. Veja, existe um pensamento desonesto fortíssimo em todos nós. É um pensamento muito desonesto, tá? Que nós nos fizemos, que nós não somos o Filho de Deus. Este pensamento é muito desonesto, mas a gente nem pensa nele, né? A gente nem pensa. Então a gente vai vendo a desonestidade no outro. Tá? Que continua sendo uma armadilha do sistema de pensamento egóico, né? Que continua sendo. Então, de qualquer maneira, como que a gente faz? Eu tenho a desonestidade, né? E ela me incomoda no outro. Mas aí eu tenho essa desonestidade, mesmo que eu fosse uma pessoa super, nossa, eu sou super honesta, eu olho para tudo, eu falo exatamente o que eu queria falar, eu nunca tenho conflito a respeito do que eu faço, do que eu falo, etc, etc, né? Vamos supor que existisse alguém assim. Mas mesmo assim, essa pessoa ainda teria um pensamento desonesto, que é achar que ela é um corpo mais uma personalidade perecível e mortal, né? Muito diferente daquilo que Deus criou. Então, isso é desonesto. Então, Vitor, só para brincar, eu falei isso daí só para brincar um pouquinho, o nosso tempo já acabou, mas é assim, veja, não fica preocupado em que você não está olhando realmente para outra pessoa. A gente faz isso, tá? A gente faz isso, a gente não olha para ela, porque o que a gente olha, quando a gente olha, a gente está olhando para a nossa própria percepção dela, tá? Mas quando você tem isso no seu coração, você começa a ficar mais em paz e começa a ouvir melhor. As outras pessoas são você também, mas você ouve melhor. E quando você ouve melhor, você começa a ver que as necessidades delas são as mesmas suas, não é? Elas mudam a forma. E aí a igualdade com elas vai ficando mais próxima. Você achar que você é diferente só na forma, sabe? Mas no conteúdo ou na essência, vocês são iguais. E esse é um passo muito importante. É esse de você que você falou, de tomar consciência de que eu nem estou olhando, eu já estou vendo só as minhas percepções. Ela vai continuar assim, elas vão continuar assim, porque todas as outras pessoas somos nós também. Tá em mente? Ficou confuso isso, Vitor? Não, bárbaro, bárbaro. Me emocionei até. Muito obrigado pela resposta. Eu que agradeço, amor. Gratidão. Maria Amélia, Muito das mais minúsculas às maiores percepções, né? Não é que só aqueles casos mais drásticos, as minúsculas percepções que a gente tem do outro está na nossa mente também. Sim. Tudo ali é só um espelho, né? Sim, é o nosso conteúdo, mas é o que eu falei. Pode ser que a gente não tenha uma desonestidade como a outra pessoa, mas a gente tem, de qualquer forma, algum pensamento desonesto. Ah, mas eu também não sou assassina. E o Jesus, esse aqui no curso, ele é bem radical. Ele fala, o que não são pensamentos de paz ou de amor, são pensamentos de assassinato. Portanto, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele fala, segura na minha mão. Veja bem, o assassinato não é possível. Por quê? Porque não foi criado por Deus. Por isso que a gente passa a ver esse mundo como ilusório. Certinho, meus amores?
Se alguém quiser ou tiver uma sugestão para o nosso próximo encontro, daí eu aviso todo mundo antes e a gente continua, tá bom? Então, a gente se vê daqui a 15 dias, ok? Espero que a gente se encontre novamente. Muito obrigada a todos. Gratidão. Oi. Valeu. Oi. Valeu, gente. Obrigada, Maria Amélia. Obrigada, lindos. Para vocês também, boa noite, viu? Maria Amélia. Oi, bem. Como eu comecei a te ouvir há pouco tempo, eu vi no Telegram que você tem um curso. Aí eu queria saber como que eu faço para participar do curso, do WhatsApp. São coisas diferentes, assim, vamos abrir mais um minutinho aqui, gente. Eu tenho um curso em módulos, que foi quando eu comecei a ensinar um curso em milagres, tá? E eu levei... muito obrigada, a Ju tá fazendo, né? Muito obrigada, Ju. Aí esse curso em módulos, eu gravei, porque eu dei 15 anos, né, em tempo real, tá bom? Tanto pela internet, eu sou uma das primeiras clientes do Zoom no Brasil, né? Então, aí eu dava em tempo real e dava também presencialmente. Então, esse é o curso em módulos, que você encontra mais informações lá na nossa loja, tudo, tem um monte de informações lá, mas qualquer coisa eu falo também. E aí, tem o quê? A gente tem um grupo de Telegram, né, no Telegram, porque ele era no WhatsApp, e aí deu muita gente, ficou muito, aí teve um limite, e a gente está no Telegram, que chama Lembretes, e que são os dois trabalhos gratuitos que eu tento para tentar juntar os estudantes, né, e ajudar a gente falar mais sobre isso, que são esses encontros quinzenais e o grupo no Telegram. Tá bom? Maria Amélia, o grupo no Telegram é Lembretes? Chama Lembretes, chama Lembretes o 100. E aí tem um link, depois eu posso até pôr para vocês, se vocês se inscreverem. Eu só tenho Mera, não tenho Lembretes, não. Tá, então... Não, o Telegram, se você tá no Telegram, é um só, chama Lembretes, tá bom? Se tá no grupo do Telegram, é só esse. Ok? Mas a gente põe no link também, a gente manda, se alguém não tiver, a gente manda por e-mail, só escrever pra gente no contato@grupomera.com.br. Tá bem. E daqui 15 dias você já entra no e-mail avisando a gente? Isso, a gente avisa por e-mail, nos grupos, a gente avisa nos grupos, a gente avisa por e-mail, tá bom? Para lembrar. Aqui o copo aqui. Para lembrar. É contato grupomera.com.br. Alô. Tá bom? Tá bom. Isso, e lembra, só que a gente lembra vocês daqui a 15 dias, mas o link da sala é sempre o mesmo, tá bom? Que bom. Tá bem. Ok? Ele nunca muda. Também. Isso, e o horário também. Então, 7h15 a gente abre aqui para todo mundo ir, para a gente ir fofocando antes. Gente, um beijo no coração de cada um, viu? Muito obrigada. Obrigada, Maria Amélia. Beijo, gente. Obrigada a todos. Obrigada a todos.